A partir de agora, na Educativa FM de Piracicaba, Almanac 105. Entrevistas, informações e muita música na sua manhã de domingo. A apresentação, Luiz Fernando Dutra. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do programa Almanac 105, nosso encontro de todas as manhãs de domingo, onde a gente bate um papo gostoso com os nossos convidados, também tocamos bastante música aqui no programa, e eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram no domingo passado do nosso programa, que foi ao vivo. Nós comemoramos os 3 anos do programa Almanac 105, ao vivo, aqui no estúdio da Educativa FM. Tocamos bastante música, tivemos uma seleção musical bastante interessante, com alguns números inéditos. Tocamos músicas da minha querida amiga Marielle Maciente e também do nosso querido Maurício Detoni. E hoje nós estamos recebendo convidados aqui no estúdio, são convidados muito especiais. E a seleção musical do programa de hoje foi feita pelos nossos convidados. Apenas um bloco foi montado pela Juliana Protti, mas um dos blocos foi escolha direta de um dos convidados e o outro bloco a convidada só sugeriu. E aí eu peguei meio do meu gosto. Espero que ela goste, que é um grande talento. Daqui a pouquinho nós vamos saber quais serão as músicas que nós vamos ouvir hoje. Então deixa eu já dar um bom dia para os nossos convidados de hoje. Posso começar pelas damas, né? Sempre ladies first, então vamos lá. Bom dia, Lara Crestana, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? E você, tudo bem? Tudo bom, prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu, quanto tempo, né? Muito tempo aí, Lara. Nós trabalhamos juntos na escola de música e Lara era aluna ainda, né? Eu fui sua aluna na orquestrinha. Pois é, bastante tempo, né? Ficamos aí um tempão sem nos encontrar, mas sempre ligados pela música. Ah, sem dúvida. E pelo Facebook, né? É verdade, hoje em dia, né? Essa ferramenta possibilita, né? É verdade. Esse encontro sempre, né? E nós também estamos recebendo o Érico San Juan. Bom dia, Érico, tudo bem com você? Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Lara. Bom dia o pessoal que está ouvindo a gente nesse domingão gostoso, né? Muito esse bom. Domingo. E hoje é feriado, né? Nós estamos no dia 7 de setembro. Esse feriado no domingo é sempre muito gostoso, né? Aquela coisa espreguiçante, né? Mas é muito gostoso a gente estar aqui com vocês, a gente poder bater esse papo gostoso com duas pessoas que são muito ligadas à arte, né? Digamos que uma trabalha mais diretamente com a arte dos sons e o Érico trabalha mais com as artes gráficas, né? Sim. Mas é tudo arte. A gente tem falado em muitos e muitos programas da importância das pessoas terem a arte na sua vida. E eu acho que é o que está faltando muito, né? Muitas vezes as pessoas consideram, a arte é aquele negócio, se eu não estou fazendo nada, o que eu vou fazer? Tá tendo uma exposição, eu vou ouvir uma musiquinha. E é muito mais do que isso, né? Para vocês, o que é a arte? O que representa para cada um de vocês? A arte é um complemento, né? Eu acho que temos gostos diversos, mas a arte sempre vem com a gente, né? Eu acredito que a arte nasce com a gente desde que a gente sai do útero da mãe, né? Então a arte, o que eu vejo assim na minha vida é um complemento. Sem a arte eu não consigo viver. E o Nietzsche já dizia, né? A vida sem a música seria um erro. Para mim, eu gosto muito dessa frase. Eu acho que resume muito bem, né? O Ferreira Goulart também, né? Eu vejo que às vezes você compartilha dessa frase, que é uma frase que eu carrego sempre comigo, né? A arte existe porque a vida não basta. Sim. Né? Não é só viver, né, Érico? Acho que tem que ter algo mais, né? Acho que você estragou a minha definição. Eu ia falar que arte é vida. Tudo bem, não tem problema. Não, assim, para mim a arte é vida. É a minha vida e é a vida de todos, né? A arte é algo que transcende até a vida, né? Ó, que bonito. Num domingo de manhã, assim. Inspirado. Altas filosofias aqui no programa de hoje, né? Mas vocês trabalham com a arte, né? É uma coisa que é o ganha-pão, mas também é um complemento, né? Não só tocando, que nem a Hilária é pianista, ela toca
né, com corais, toca sozinha também, muito bem, por sinal. E Lara sempre foi uma exímia pianista, sempre tocou muito bem e continua tocando. E o Érico também trabalha com artes gráficas. Você é formado, né? Eu sou formado em design gráfico pela Unimep. Só que, como eu estava falando para você lá fora, né, no estúdio, eu trabalho com humor gráfico desde 91, desde quando eu tinha 15 anos. Então, eu já fui fazer uma faculdade quando eu já tinha uma vasta experiência profissional, sabe? Então, tudo se complementa, né? Eu acho que foi muito importante você citar esse assunto, você entrar nessa questão, Érico, porque muitas pessoas ainda tratam o artista como um vagabundo. Vamos dizer bem claramente, não é gostoso ouvir essa palavra domingo de manhã, né? Nem uma palavra bonita para se ouvir no rádio, mas eu vi um vídeo há uns dias atrás no Facebook de um artista de rua sendo tratado realmente como um lixo. Né? Muitas vezes nem cachorro é tratado do jeito como aquele artista de rua estava, porque acham que o cara não está fazendo nada, ele não fez. É triste isso, né, Lara? É triste, e eu acho que é o contrário. Eu acho que a pessoa ela é muito corajosa quando ela fala que ela quer ser artista. Porque no Brasil é realmente difícil essa condição. A gente estava dizendo aqui que a gente tem que se virar nos 30, né? Porque a gente tem que... Eu, por exemplo, que sou do ramo da música, eu não trabalho num ramo só da música. Eu trabalho em vários ramos da música para poder me sustentar. Né? E é uma pena que na educação de uma criança, por exemplo, a primeira coisa que a mãe tira quando não está bem financeiramente é o quê? A música. A música, ou as artes, ou a aula de desenho, aula de origami. Tudo que é arte é o que primeiro vai embora. E isso é muito ruim porque tem uma defasagem no desenvolvimento da criança, né? Não, e sem contar que o artista, né? Como o Érico falou, você desde quando você trabalha? Quando que você começou com Então, desenho? porque é o seguinte, né? Pegando o gancho que eu estava falando. Primeiro tem uma coisa que as pessoas não consideram, né? Vocês que são músicos e eu também que faço caricatura, em eventos, em festas, a gente trabalha nos fins de semana. Né? Além de trabalhar nos dias de semana. Né? E outra, eu acho que ninguém escolhe. É aquela velha coisa que a gente às vezes, quando dá entrevista, fala, vocês já devem ter falado isso. Você acabou de falar, a gente nasce com isso. Sim. Não é uma escolha, pode ser um destino, uma vocação, o que vocês queiram nomear. Mas a gente não escolhe vir a profissão quando a gente tem que escolher uma profissão. Não é a gente que escolhe a profissão que nos escolhe. Nós né? somos escolhidos, né? No meu caso, tive a sorte de começar com 15 anos, como profissão. Eu tive um emprego de ilustrador do suplemento infantil do Jornal de Piracicaba. Olha que bacana. Então, hoje eu não entraria nem como estagiário com idade de ser trabalho infantil. Mas por o destino, às vezes prega essas peças na gente. É uma peça boa, né? Então, eu comecei por aí a gente vai, como você falou, né, Lara? A gente vai fazendo outras coisas relacionadas, né? Então, eu já dei oficina. Agora, depois a gente fala da exposição que eu estou fazendo, né? Então, caricatura ao vivo, oficina de arte para criança, caricatura em evento, história em quadrinho, lança livro, de tudo, a gente faz de tudo relacionado à área, né? Eu até me formei em locução. Você fez curso, né? Do eu fiz Senac. Do Senac, muita gente faz, né? Mas até que não foi nem para ser locutor, foi para melhorar a minha comunicação com as pessoas, porque a caricatura ao vivo é uma interação. Então eu não posso ficar desenhando no meu cantinho e só levantar a cabeça quando a pessoa fala, cadê meu desenho? Eu desenvolvo a interação ao vivo, mas não é só desenhando. Porque eu estou desenhando a pessoa, eu tenho que ter um contato com ela, tenho que conversar, eu tenho que cativar, tenho que envolver, tenho que rir, tem que falar as piadas certas, assim. Então a comunicação se dá de uma maneira completa, né? Não é só no desenho, é no contato. Uma interação mesmo, né? É completo. Então eu tenho que desenvolver, tenho que falar direito, tenho que me expressar. Comunicação é completa, não é só o desenho. E essa questão do que você foi ilustrador, né, para suplemento infantil, acho que público infantil enriquece muito o nosso trabalho.
né? Quando a criança ela é sempre muito sincera. Então, muitas vezes quando a gente toca, não sei se você já teve essa experiência, Lara, de você tocar alguma coisa, você acha que tá abafando, de repente você olha pra uma criança e fala, nossa, que chato. Ou você termina de tocar aquela peça, né? Esperando que a criança goste. E aí, você gostou? Ah, mais ou menos. Ela é muito sincera. Ou ao contrário, também já aconteceu, assim, de eu tocar uma peça que eu achava que não ia ser grande coisa, assim, que eles não ia ser atraente, né? E aí a criança falou, nossa, que legal, toca mais. Eu já tive uma experiência muito bacana num recital. Claro, o recital normalmente a gente faz por volta de 1 hora e pouquinho, né? E depois de 2 músicas, o público aplaudindo, a hora que o público acabou de aplaudir, vira aquela criança que você percebe que está lá no fundo da sala e fala, ufa, acabou! Aí todo mundo caiu na risada, né? Então, acho que essa integração público-plateia que o Érico falou, seria muito importante, Érico, para todos os músicos também. Sim. Né? A Lara tem experiência de coral, e acho que as apresentações de coral são muito diferentes de apresentações de orquestra ou de grupos instrumentais, isso mais na música erudita, vamos dizer assim. Né? Por que muita gente não gosta da música erudita? Porque é essa coisa distante. Tem um distanciamento, né? Porém, depende de como que você vai levar esse tipo de música para o seu público. Nos meus recitais, por exemplo, eu sempre costumo falar um pouco sobre a obra antes, falar sobre o compositor, porque ninguém tem obrigação de saber. Exato. Né? Então, assim, isso eu acho que corta um pouco esse distanciamento, aproxima um pouco a pessoa também, né? Eu acho importante a pessoa sair de um concerto ou de um evento de arte de forma diferente de como ela chegou. E não só porque, assim, não só criar essa aproximação entre o artista e o público, mas vai além disso, vai, assim, numa questão de quem está ouvindo, quem está assistindo, quem está vendo, e entender o que está sendo passado ali, né? E que bacana, você é uma profissional, vamos dizer assim, acima da música, né? Acima da profissão de músico. Você também seguiu a musicoterapia. Então eu lembrei bastante da musicoterapia quando o Érico aqui falou, né? Que é muito mais, vai muito além do que você simplesmente fazer um desenho. No caso dele, né? Ele precisa ter essa interação com quem ele está fazendo o desenho e com a pessoa ali no momento. A musicoterapia trata muito disso, né? Ela vai além da música porque ela entra no interior da pessoa, faz ali, entre aspas, uma cura, né? Mas de forma que a pessoa, ou o paciente, no nosso caso, possa se expressar através do instrumento ou do canto que vem dentro de si. Né? Na musicoterapia, por exemplo, ele não precisa saber tocar um instrumento. É completamente diferente da educação musical, mas isso mais pra frente eu explico. Não, mas eu acho legal essa questão do sentir, né? Da gente ouvir com o corpo todo, a gente ver com o corpo. Porque uma coisa é você olhar, outra coisa é você enxergar. Sim. E acho que quando você faz uma arte gráfica, seja ela uma arte pela arte ou até para um trabalho. Eu acho que quando você faz um design gráfico, eu acho que muitas marcas pecam hoje em dia por ter um design gráfico, vamos dizer assim, pobre e muitas vezes não funcional. Vindo para a emissora, eu passo por um lugar, não vou citar o nome, mas tem uma propaganda de um show onde você enxerga o nome do artista, mas as cores que eles escolheram para colocar no banner, você não enxerga a data. Acaba sendo poluído demais, né? Ou poluído, ou a forma como ele foi feito não favorece a informação, não favorece passar a informação. Eu acho importante você tocar nisso, porque assim como a caricatura, né? Que as pessoas destroncam a língua para falar essa palavra, né? Caricatura, ninguém fala sério. A palavra já é uma caricatura, já é. Né? É um exagero já. Assim como a caricatura, é importante que a Ilara está falando, que assim, o público não é obrigado a saber o que a gente faz. Por outro lado, a gente lamenta que a educação básica do nosso país, infelizmente, esteja cada vez pior. Sem dúvida. Sobretudo, né, a educação que deveria ser
provida aí pelos nossos governos todos, né? Mas assim, uma coisa a gente é educar e outra coisa... Então eu me sinto na obrigação de, além de expor a minha arte, eu explicá-la. Como a Lara falou, ninguém é obrigado a saber. Então, por exemplo, eu comecei a explicar o que é a caricatura. Quando eu faço para as pessoas ao vivo, eu explico o que é, porque elas pedem. Então, aquela coisa de qual a diferença entre cartoon, tira e charge, né? Que são as categorias que tem no Salão de Humor, por exemplo. Eu sempre explico. Assim como design gráfico, eu consegui uma metáfora aí razoável para explicar o que é o design gráfico, né? O design gráfico, para mim, é como se... Aquela coisa de você escolher a roupa do casamento. E o calçado. Você vai de chinelo havaiana num casamento ou você vai com sapato? O trabalho do designer é escolher a roupa certa para o casamento. Então você falou do cartaz lá do show, que estava... Primeiro a gente tem que ter a noção de síntese. Em geral, quando as pessoas pegam um computador lá, aquela coisa que muito, a gente como designer escuta muito assim. O meu sobrinho faz melhor. E não é. O princípio que eu uso para caricatura e para o design é o mesmo, é síntese. Através da síntese que você consegue transmitir a sua mensagem. Então eu tenho usado desse princípio do design para fazer uma caricatura que não é a rebuscada, que é essa 3D padrão, que tem muitos amigos ótimos nisso, mas eu vou no contrário dessa tendência. Eu vou no sentido contrário. Então, síntese, para você passar a mensagem, você não pode ter penduricalho, enfeite desnecessário. As pessoas têm medo, acham que pobreza, simplicidade é pobreza, não é. A partir da simplicidade é que você coloca o rebuscamento, vamos dizer assim. Mas se o rebuscamento prejudica a mensagem, você tem que limpar. Aquela coisa que escritor fala, escrever é cortar. Exatamente. Escrever não é encher de penduricalho, escrever é cortar. Então aí você comunica, né? Eu acho que é isso que é muito importante, a comunicação direta. Sim. Né? Você pensar na música, nós temos muito disso. Né? Quando a pessoa quer encher demais... Geralmente é o instrumentista muito novo que quer mostrar serviço, né? Vocês sabem disso melhor que eu. A maturidade pessoal influi muito nisso isso. daí, né? Ontem mesmo eu estava conversando na Santa Casa com os profissionais que vão participar do seminário, que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos falar. A gente estava conversando sobre essa questão do objetivo, né? Então, no nosso caso, quem é o objetivo? No caso do Érico, o objetivo está sendo quem está sendo desenhado ali no momento. No meu caso, é o paciente. Só que quando a gente... Aí eu estava falando, inclusive, com essa profissional, da importância do trabalho transdisciplinar, ou seja, onde o meu trabalho como musicoterapeuta vai influenciar na fono, vai influenciar na TO e todas elas também têm essa troca comigo. Só que isso só acontece quando você tem essa disponibilidade e essa visão de que o paciente é o seu foco, né? E não você. Então, essa questão pessoal... E o artista coloca como foco ele mesmo, né? Como se a gente não tivesse essa, vamos dizer, essa função de nos comunicarmos com o público. Por isso que eu ressalto essa coisa do bate-bola, da troca. Eu não estou falando, eu sou o Érico San Juan, eu sou o caricaturista. O foco não sou eu. Na caricatura ao vivo, pelo menos, e na caricatura que eu faço também de personalidades e tal, foco são eles. Claro que eu tenho uma maneira, um estilo de fazer. Claro, mas o foco não sou eu. No caso, é o público, né? Que bacana. Acho que hoje o papo vai render aqui, viu? Então... Pra gente tomar uma aguinha, vamos para um bloco musical? Vamos lá. Eu vou começar com o bloco que o Érico escolheu. Isso. Olha... Hoje as show de bola, musicais foram de quente bola. aqui, viu? Então nós vamos ouvir um bloco musical com músicas que foram indicadas pelo Érico San Juan, começando com Ilusão à Toa, com Johnny Alf. Na sequência, Para Atender a Pedidos, grande Noel Rosa, né? Nós vamos ouvir na interpretação do Ivan Lins. Na sequência, Forever Green, com Tom Jobim, esse grande mestre. 20 anos da morte dele, aliás, São 20 anos já. Esse ano, Nossa. Como o tempo
passa. Passa rápido. Que Muito perda, rápido. né? Quanta coisa a gente deixou de ouvir, né? Pois é, Quanta coisa será que Tom Jobim teria nos presenteado nesses Pois 20 é. anos, né? é verdade. Que era um artista. Bom, daqui a pouco a gente fala mais dele. Opa. E encerrando esse bloco musical, nós vamos com Piano na Mangueira. Essa foi uma escolha minha, viu? Ah, Érico? Ai, eu boa. adoro essa música. Ah, então, que bom, tá agradando a todo mundo. Sim. Boa. Então nós vamos ouvir todas essas músicas e a gente já volta para continuar o nosso bate-papo.